Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma virtual e presencial em nosso plenário. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras para que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 16, versículo 16. Quanto melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, o mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Moção de aplauso número 3/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Alexandre Neto. Moção de apoio número 4/2025, autoria dos vereadores Nicola Hilário Martins, Obadias Benoni da Silva, Luiz Carlos Custódio Fontana, Ademir José Honorato e Juarez de Jesus dos Santos. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo número PL/19/2025, de autoria do vereador Daniel Formentim Bonifácio. Indicação de número 176/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Indicação número 177/2025, autora Ademir José Honorato. Indicação de número 178/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Indicação de número 176/2025 e 181/2025, do autor Aldinei João Potelec. Indicação de número 182/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Indicação de número 183/2025, autora Ademir José Honorato. Indicação de número 184/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 188/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 189/2025, autor Aldinei João Potelec. Requerimento de número 190/2025 a 192/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 193/2025, autor Ademir José Honorato, Antônio Manuel, Gorete Correia Boaroli, Obadias Benoni da Silva, Aldinei João Potelec, Valdeci Bittencourt e Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 194/2025 a 195/2025, autor Valdeci Bittencourt. Requerimento de número 196/2025, autor Aldinei João Potelec. Requerimento de 197/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento de número 189/2005 a 2001/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 202/2025 e 203/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 204/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 205/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Requerimento de número 206/2025 a 207/2025, autor Aldinei João Potelec. Requerimento de número 208/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Requerimento de número 209/2025 a 213, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Justificativa de ausência. Justifico a ausência do vereador Marcos Soares Machado, conforme o artigo 99 da linha D das sessões. Comissão Permanente de Justiça e Redação, Comissão Permanente de Educação, Esporte, Turismo e Cultura, Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos e Infância e Adolescência, do dia 7 do mês de abril de 2025, da sessão plenária do dia 7 do mês de abril de 2025. Criciúma, 7 de abril de 2025, vereador Marcos Soares Machado, MDB. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Cipriano. Presidente, minha questão de ordem é para que essa casa envie uma mensagem de condolências à família do senhor Manuel José de Oliveira Paes, o Zé Paes, né? Ele era uma grande liderança política, muito tempo no MDB e agora, nos últimos anos, uma grande liderança também, e inclusive do diretório do PSDB. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, essa questão de ordem é para solicitar enviar telegramas de condolências para a família de Daniel Luiz Crispim pelo seu falecimento. Atendido de plano, vereador. Terminado o expediente, questão de ordem cedida ao vereador Dr. Luiz
Fontana. Presidente, eu gostaria de transferir para amanhã 2 requerimentos meus, o 188 e o 212. Vereador, vamos colocar em votação. Pedido de adiamento do requerimento 188 e 212 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Pedido de adiamento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, meus cumprimentos à mesa diretora, aos demais vereadores. Eu também gostaria que essa casa mandasse mensagem de condolência ao pastor Oswaldo de Souza, que na última semana perdeu a sua esposa, a querida irmã Nardi, que contribuiu muito para a nossa cidade de Criciúma, sendo sua auxiliadora, sendo a sua esposa. Então, gostaria que essa casa enviasse mensagem de condolência. Obrigado, presidente. Entendi plano, vereador. Terminado o questão de ordem cedida ao vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, a minha questão de ordem, senhor presidente, é para enviar um telegrama de condolência à morte de Valdemir Nart. Morreu na sexta-feira, um homem jovem, que fazia parte da comunidade, e essa morte precoce nos chocou. Então, gostaria que encaminhasse para a família dele e depois... Atendido de plano, vereador. Agora sim, terminado o expediente, passamos para o horário político. Conforme sorteio, iniciaremos hoje o horário político com o vereador do PP, Valmir D'Agostinho. Cedeu o seu tempo para o vereador Ademir. Vereadores do PSD, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham na plenária, a minha vida, eu gostaria de falar, presidente, que aqui tinha uma novela que agora está se encerrando, é a novela do CAPES 3. Um assunto muito debatido, muito discutido ao longo do tempo aí, no ano passado, da vereadora Giovana Mondardo, uma pessoa que abraçou essa causa com bastante ênfase e chegou ao final. Hoje foi inaugurado, iniciou os trabalhos às 7 horas da manhã, o CAPES 3 fica aqui no local onde era a antiga Casan, e vai funcionar 24 horas por dia, e que, enfim, chegou ao final, só esperamos que o trabalho seja contento, dentro daquilo que realmente é necessário fazer pelas pessoas que ali ocupam aquele espaço ali. Outra informação que eu quero dar ao povo da Grande Próspera, no dia 22, a partir do dia 22 até o final da semana que antecede isso daí, a Prefeitura vai fazer um mutirão na Grande Próspera, levando todos os equipamentos, toda uma equipe de trabalho, toda voltada para uma limpeza geral, um atendimento médico, odontológico, tudo. E aqueles terrenos baldios que hoje estão lá cheios de mato, prejudicando o seu vizinho, e também trazendo uma visualização negativa para a nossa cidade, esses terrenos vão ser todos limpos e depois vai ser cobrado de uma forma através do IPTU, ou está vendo-se a forma de que maneira vão cobrar desses proprietários que abandonam e que não cuidam daquilo que realmente tem que ser cuidado, que é um terreno que não só vem prejudicar o seu vizinho, mas também vem prejudicar a visualização da nossa cidade, que está tão bonita, mas que, em função de alguns, fica de uma maneira negativa para nós, a visualização. Então, a Grande Próspera, então, vai começar esse mutirão pela Grande Próspera e depois vai se estender para os outros bairros também da cidade.
Seria isso aí, senhor presidente. Seguimos com os vereadores do PSD, vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os nobres colegas, o público que nos assiste. A minha subida hoje aqui nessa tribuna, senhor presidente, é para falar de primeira mão que ali na comunidade onde eu nasci, no bairro Colonial, o município irá construir uma nova unidade de saúde. Isso vai beneficiar toda aquela região. Eu também, senhor presidente, de forma rápida e sucinta, eu subo hoje aqui elogiar a nossa secretária Dude Sônico, a pessoa certa na Secretaria de Assistência Social, essa nova abordagem dos moradores de rua, que é um problema que o Estado de Santa Catarina ele enfrenta, e a nossa cidade, mas principalmente da questão da dependência química. Então, fica aqui o meu elogio a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, que tem avançado na pauta dos mais vulneráveis, elogiar o nosso prefeito pela sensibilidade do nosso governo com esse tema, que é um tema urgente, e a política é isso, é fazer o bem e ajudar os que mais precisam, senhor presidente. De maneira sucinta também, senhor presidente, quero comentar sobre o acidente no Morro dos Cavalos, que chocou o estado de Santa Catarina, e penso que agora as nossas autoridades políticas em Brasília haverá uma mobilização e é urgente aquela obra, até porque aquela obra impacta de maneira significativamente a nossa cidade, toda a nossa região, porque há um gargalo. A economia ela não pode parar por causa de uma obra que já faz 10, 12 anos que é uma reivindicação. Eu subo também aqui nessa tribuna, senhor presidente, para fazer uma consideração que acho pertinente e positiva ao trabalho realizado pelo sargento Edmo, que tem se demonstrado que é alguém extremamente capacitado para cuidar do trânsito de Criciúma. A gente vê que a cidade, a mobilidade da cidade, ela tem mudado, e o sargento Edmo tem feito esse esforço de ouvir as comunidades, ouvir o cidadão, e penso que a gente vai avançar muito na questão. Vereador, você dispõe de 1 minuto do vereador Amaral. Agradeço ao vereador Amaral e subi aqui também nessa tribuna, senhor presidente, para falar de um tema importante. Na semana passada, protocolei um PL sobre o uso da inteligência artificial na administração. Inteligência artificial, acredito que ela veio em benefício ao cidadão, otimizar os processos administrativos, fazer essa ponte da administração pública e o cidadão. Mas faço uma ponderação. Inteligência artificial, de maneira nenhuma, ela pode ser usada para substituir as decisões humanas. E isso a gente já sente no poder judiciário, tem usado muito, né, os despachos automáticos, as sentenças agora, né, e me preocupa bastante. Então, aqui no município de Criciúma, eu propus, que já é um debate que está sendo travado no Senado, na cidade do Rio de Janeiro já avançou, cidade de Curitiba, e penso que a gente precisa amadurecer. A tecnologia, ela veio de encontro para otimizar, mas ela não pode substituir as decisões humanas. Então, eu agradeço e, mais uma vez, eu renovo os votos aos meus colegas e que Deus sempre nos abençoe. Com a palavra, o vereador Márcio Darós da Luz, cede o seu tempo à vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vereador Valdecir Bittencourt Amaral, vereador, você dispõe de 2 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, a minha subida na tribuna nesta tarde é fazer uma saudação ao professor, presidente do bairro Operária,
professor Gerson Santiago, que veio até aqui essa casa, fazer um convite a nós, vereadores, a toda a comunidade, porque hoje vai ter uma assembleia lá na Operária, onde o prefeito Wagner Spindler vai realizar um sonho daquela comunidade que há muito tempo almeja a troca, a substituição do posto, que fica num lugar difícil de acesso, e vai ser locado ali aonde no antigo Altof. Dito isso, eu quero encerrar minha fala hoje parabenizando a todos os jornalistas da imprensa, é um veículo de comunicação, nesse dia 7/4. Muito obrigado. Vereador do União, vereador Neri Xavier dos Santos. Vereador, você dispõe do mais o tempo do vereador Daniel Cipriano. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento a mesa, os senhores vereadores, pela redes sociais nos acompanham e também a plateia nessa tarde. Eu quero, iniciando, apresentando aqui para vocês hoje, que ele vai ter que se retirar, ao meu deputado Marcos da Rosa, por gentileza, de pé, está ali de Blumenau, né, dá-nos a honra de estar visitando Criciúma. Né, muito obrigado pela sua visita. Né, esse é o nosso presidente, Deus abençoe. Muito obrigado. E, dando continuidade, eu fiquei muito feliz no dia de hoje sobre a situação do CAPS 3, Choupana. Muito feliz mesmo. Feliz porque, na verdade, era uma demanda que não passou por mim no ano passado, passou por vereadores que aqui estavam nessa mesa, nessa casa, mas a gente sabe que foi mais uma vitória para nós. Né? Sabemos que temos o doutor Luiz Fontana, que é médico, né, também. Então, assim, é muito importante esse trabalho na nossa cidade. Então, a gente fica muito grato a isso, pelo empenho do nosso prefeito Vaguinho, pelo vice-prefeito Salésio Lima e toda a nossa equipe de trabalho. E também não poderia deixar nessa tarde de parabenizar a todo o nosso jornalista, né, que é o dia deles hoje, né, que sabemos que é a pessoa que leva a informação das casas e para nós. Então, eu quero ser muito breve, porque estou muito grato hoje de poder rever o meu deputado aqui hoje, de coração, né? Dizer para vocês que, como diz o Miri, né, Miri? Estamos fazendo aí uma fusão e o Miri do PP, né? Mas vai dar tudo certo. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado. Seguimos com os vereadores do PL. Vereador Ademir José Honorato, você dispõe de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e públicos assistem aqui em casa, a Elza, a colega dela também aqui, assistindo e acompanhando em casa as outras pessoas. Eu venho falar novamente aqui de um assunto que ele não é muito grato com algumas poucas pessoas. Sobre a obrigatoriedade da vacina do Covid em bebês, certo? E atrás eu tive o desprazer de estar em uma reunião, por emitir a minha opinião, o vereador Obadias estava comigo e ele viu como é que foi o assunto com alguns grupos de pessoas, certo? Então, é sobre a obrigatoriedade. Então, eu sou contra veementemente, como muita gente é contra. Só para ter uma ideia, tem famílias daqui de Criciúma se mudando para municípios vizinhos, com esse medo. Semana passada, o prefeito Vaguinho, ele omitiu a opinião dele, certo? Favorável à vacina, que a família dele foi vacinada, só que ele não é contra a contrariedade. Da mesma forma como pensa esse vereador, eu tenho certeza que a grande maioria aqui também, ou a maioria. Então, parabenizo o prefeito Vaguinho pela essa afirmação dele também, né, de dizer, é o que eu penso também. Aí me veio o Conselho Tutelar, me chama coletiva de imprensa, tomando a palavra, minha gente, emitindo opinião diretamente delas. Opinião, é vedado. Depois eu até vou ler uma parte dos artigos aqui, certo? Falando, emitindo, eu repito, opinião própria, isso é vedado, né? E ainda mais, ameaçando, né? Ameaçaram, disseram que iam chamar o prefeito da Justiça, pela opinião que ele fez. Ele pode emitir opinião. Nós aqui também podemos emitir a opinião. Não podemos nos omitir, isso é verdade. Né? Outra coisa que eles têm que fazer, sim, cumprir a lei, concordo. Né? Mas
vereador Badias, como foi? Você tem relatos? Vários aqui têm relatos. Estão assustando as pessoas. Tem relatos. E pode ser chamado. Recebeu também, vereador? Potelec, exatamente. Então, até assim, ó, da multa que tem, dobrar a multa, ou até de confiscar. Vereador Badias, 10% do que as pessoas têm. Essa é a opinião diretamente deles. Então, isso é um absurdo. Eu vou até comentar algumas coisas aqui também sobre o que diz as leis. Eu vou falar da lei que regulamenta o Conselho Tutelar. Olá, é a lei 7.426, de 11 de abril de 2019. Lá o artigo 59. Inciso 6º. 4º. Utilizar-se do Conselho Tutelar para exercício de propaganda e atividade político-partidária, sindical, religiosa ou associativa profissional. É verdade. Inciso 11º. Exceder-se no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas. Referir-se de modo deprecioso, desrespeitoso às autoridades públicas, aos cidadãos, a toda a população, ou aos atos do poder público, em eventos públicos ou em recinto de repartição. É verdade. É só olhar lá na lei que regulamenta, certo, Conselho Tutelar. Eu vou fazer agora aqui duas leituras rapidinhas aqui. Tenho tempo ainda. Doutor Francisco, Conselheiro Federal de Medicina de São Paulo, médico infectologista, tem aqui todas CRM e tudo mais. Não existe até hoje nenhum estudo, RCT, ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico, que demonstre cabalmente que essas vacinas para as crianças evitem transmissão, adoecimento, internação hospitalar ou óbito, muito menos quantas doses seriam necessárias para este fim. Então, lembrando aqui, diz bem, né? Então, lembrando, senhores, a vacina Covid-19 e seus desfechos não impede transmissão, não impede adoecimento, não impede hospitalização e não impede o óbito. E aqui tem mais um monte de coisa que fala nesse sentido aqui também. Certo? Então, está ali para todo mundo pegar e verificar. Um outro que eu trouxe de um doutor aqui. Depois eu cito o nome dele aqui, se for necessário. Esse artigo aqui é contra a imunização, a obrigatoriedade, a imposição que estão fazendo. Do Covid-19, perfeitamente. Eu estou falando desde o princípio que o Covid-19, certo? Em defesa, que as famílias podem usar os artigos aqui, ó. Artigos da lei que ajudarão contra a imunização forçada e possíveis denúncias. Isso está no Código. Portales de Alcântara Melo, advogado de família de Jundiaí, São Paulo. Código Penal. Perigo para a vida ou a saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminentes. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. De fato, né, constitui crime grave. Outra, constrangimento. Artigo 146. Constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça e depois lhes é havido reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência e de não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano também. Ameaça. Artigo 147. Eu estou falando do Código Penal. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavras, escritos ou gesto, qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção, tarará. Artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente por quaisquer meios, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A Lei 13.869 de 2019, federal. Lei de abuso de autoridade, artigo 30, dar início ou proceder à perseguição penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Já estou terminando também. Pena de detenção tal. A Lei 9.455 de 97, tortura. Artigo 1º, constitui crime de tortura. Constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental. Você tem um minuto do vereador Badias, ou vereador Ademir. Obrigado pelo tempo, vereador Mir e vereador Badias. Então,
aqui, essa lei 9.455, né, que é tortura, né, artigo 1º, consiste crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, pena de reclusão também. Isso entra nesse ponto que vocês todos estão recebendo. Grande parte dos vereadores estão recebendo. Repito, não somos contra a vacinação. Tem que haver, sim. Agora, não obrigatoriedade. É o que nós estamos pedindo, isso é o mínimo. Estão os anos de meio, aí estão naquela guerra de esquerda, direita, Satanás, que o parta. O que esses anjos têm a ver com isso? Se o pai quer, está lá, que faça. Agora, se não quer, que não faça. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Juarez está cedendo um minuto. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus do PL. Boa noite, presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores e público que assiste aqui nas galerias e de forma virtual. Queria aproveitar a presença do Dr. Choma, que é um idealizador da Maratona do Coração, e acredito que deve encerrar as inscrições, até onde eu sei hoje, doutor, é isso? Certo. Mais 2 dias. Eu queria aproveitar a presença do doutor, que é um incentivador do esporte, e acho que todos os vereadores devem ter observado o quanto há uma crescente das pessoas praticando esporte, fazendo, caminhando, correndo, andando de bike e utilizando a nossa Avenida Centenário para a prática do esporte. E a gente acaba utilizando, chega no final de semana, quem corre, doutor, corre, sabe como é que funciona? O pessoal vai fazer longão, vereadora. É 15 quilômetros. E a gente usa toda a extensão da Avenida Centenário. Eu estou falando isso porque quem não... Eu já fiz comentário nas minhas redes sociais, o pessoal fala assim, não, mas corre no parque. Mas não dá, gente. Para quem corre, não consegue utilizar o parque. No parque, aquela pista do parque, a tiazinha usa para andar com o cachorrinho dela, o pessoal vai caminhando e conversando, e nós temos um espaço muito bacana que é a Avenida Centenário, mas que há muito tempo não recebe uma revitalização, doutor. Eu recebi recentemente uma foto de uma menina de uma assessoria que virou, doutor, mas o pé dela ficou horrível, torceu na calçada, porque não recebe revitalização há muito tempo. Então, está na hora de nosso governo, acredito que o Vaguinho vai participar da corrida e vai ver o quanto que Criciúma, ele já deve ter visto, porque no período da campanha eu vi que a maioria dos políticos estavam nas corridas aí, entregando o santinho, sabe como é que funciona e sabe o poder que tem. Muita gente vem para a nossa cidade para correr, para andar de bike, então está na hora realmente de fazer algo decente, de pegar essa Avenida Centenário e fazer uma revitalização de fora a fora. Não dá para admitir nas calçadas as tampas quebradas. Inclusive, daí as folhas de coqueiro caem e criam uma armadilha naqueles lugares ali. Então, fica aí o meu apelo ao secretário de obras, o secretário Cláudio, para que mande a equipe dele fazer toda uma vistoria na Avenida Centenário e, melhor, que faça uma revitalização. Já que não tem projeto para ciclovia, apesar de que a gente já viu, já sentou, a Unesc já fez projeto, o próprio plano diretor apresenta o quanto a gente está na questão da ciclovia. Nós precisamos melhorar muito em relação a isso. E está ali, Avenida Centenário. Projeto tem, basta vontade política. Era isso, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Fontana, do PL. Dispõe de 3 minutos e meio. Tu vai fazer 1 minuto? Ok. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, a todos os cidadãos criciumenses. Primeiramente, parabenizar o doutor Ricardo Choma pelo excelente projeto que ele está fazendo. Eu, como médico do esporte, sei da importância do exercício e parabenizo pelo projeto. Eu só vim aqui falar um pouquinho em relação ao CAPS 3,
É claro que o CAPS 3 é algo que já deveria ter sido solucionado há muito tempo, então, assim, a gente ficar parabenizando algo que já deveria ter sido feito é importante, mas nós temos que saber que tem coisas que poderiam ser ajustadas de uma melhor maneira. Eu não vou ao certo, claro que o Toninho esqueceu provavelmente de falar, que eu também estou brigando bastante pelo CAPS, mas acho que ele esqueceu. Então, assim, nós estamos brigando pelo CAPS 3 faz tempo. Por quê? Provavelmente gastaram de 200 a 500 mil. Não vou ser leviano aqui e falar o valor exato, porque eu não tenho agora em mãos o valor que foi gasto para reformar a antiga Casan. Mas fica o meu questionamento. Um ano antes, daqui a um ano vai ter se construído um CAPS 3. Por que vamos gastar tanto dinheiro para construir algo, reformar algo que vai ser construído novo? Será que não valeria a pena nós pensarmos em usar o Rio Maina? Está lá o Rio Maina, com vários locais, todas as salas. Era 1 minuto e meio que eu ia usar. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Um minuto e meio para o vereador Nicolas, para o vereador. Mais um minuto? Tá. Então, será que a gente não poderia ter utilizado o Rio Maina, o espaço do Rio Maina? Tem vereadora feliz? Calma, vereadora. Tu vai falar ainda, talvez. Terá que não tem espaço suficiente lá no Rio Maina para falar sobre botar lá o CAPS 3, precisava reformar um espaço novo, e será que precisava fazer isso? Ou será que não podíamos pensar de outra maneira? Então é um valor muito caro, que realmente solucionou o problema, mas eu acho que poderia ter sido feito de outra maneira. Então não precisamos aqui ficar toda hora falando sobre o CAPS 3, resolvemos o problema. Foi criado esse problema pela própria prefeitura, então agora a prefeitura está resolvendo de uma maneira que eu acho que poderia ter sido diferente, pois sim, foi gasto muito dinheiro lá no Rio Maina e estava um espaço completinho lá para ser utilizado. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins dispõe de 4 minutos e meio. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao público que nos acompanha. Agradecer à mesa diretora, porque hoje eu vou fazer um relato da vivência que eu tive em São Paulo, um pouco sobre o retrofit que a gente acompanhou lá. Viajei a São Paulo na segunda-feira, dia 24, onde a gente pôde conhecer algumas situações envolvendo o retrofit na principal cidade do Brasil. Me acompanhou a vereadora Manu Vieira, de Florianópolis, que ajudou nessa construção da lei lá em Florianópolis, que começou lá com o Bruno Souza e o falecido Gabrielzinho, né, e que depois a Manu encampou a ideia e que agora também está em prática em Florianópolis. Quero pedir para o pessoal ir colocando as fotos, à medida que as fotos forem passando eu vou falar um pouco. Essa é a secretária Júlia Gereissati, secretária municipal de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo, onde a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre o retrofit em São Paulo e sobre o quanto é importante andar lado a lado a lei que estabelece os novos padrões de licenciamento e a lei de incentivo fiscal, tal qual eu falei hoje de manhã aos senhores na reunião com a prefeitura, que a gente deveria andar lado a lado as duas leis, a de incentivo fiscal e a lei sobre licenciamento. E é extremamente importante o que tem acontecido em São Paulo, porque incentivou no Centro Velho de São Paulo, no Centro Histórico de São Paulo, a criação de novas empresas, de bares, de restaurantes, mobilizou os agentes culturais, reduziu o número de furtos, a criminalidade, aumentou o número de imóveis em funcionamento. Esse imóvel é um caso, esse imóvel é o edifício Virgínia, construído lá na década de 40, pelo Matarazzo, lá em São Paulo. Não, o anterior. Pode voltar ali no anterior, por favor. Isso. O edifício Virgínia, e que uma empresa comprou todos os apartamentos e está fazendo o retrofit geral desse prédio, certo? Era um ponto que já estava abandonado, estava tomado por usuários de droga, por pessoas em situação de rua, e que agora está sendo totalmente reformado. Se puder botar um anterior, eu acho que o anterior é que mostra como vai ficar. Aí, ó, eu pude conhecer como é que vai ficar dentro. Vai ter agora um restaurante lá no topo do prédio, fica bem na ponta da Rua Augusta. Então, vai ter um restaurante lá em cima, vai ter café embaixo, vai ter toda uma reestruturação no prédio, feita como? Com incentivos fiscais da prefeitura, que é fundamental. Isenção de IPTU por um prazo, redução no valor do alvará de construção, dentre outros incentivos que a prefeitura está dando. Pode passar, por favor. Esse é o edifício. Esse aí é o Cidade Matarazzo, que fica bem do lado da Avenida Paulista, que é um retrofit
conhecido lá em São Paulo também, pode passar. Esse aí é dentro do Cidade Matarazzo, é um reduto do lado da Avenida Paulista, que hoje é um hotel de luxo, um hotel 6 estrelas, é o único hotel 6 estrelas do Brasil, que fica bem ao lado, e é um retrofit. E puder mostrar só a última foto, que é mais uma, isso. Aí é o Sesc Pompeia, que é conhecido como o primeiro retrofit do Brasil, que é o Sesc, lá no bairro de Pompeia, do lado do estádio do Palmeiras, e que era uma empresa de tambores há muitos e muitos anos atrás, e que na década de 80 sofreu essa transformação. Hoje é um teatro com teatro de artistas nacionais, tem oficina, tem café, tem espaço de leitura, tudo isso sem perder a característica original. Então, todo esse processo de retrofit que eu conheci em São Paulo, e que está sendo realizado também em Florianópolis, a gente pode trazer para Criciúma. Por isso que a gente vai fazer essa audiência pública, que eu nem queria chamar de audiência pública na quinta-feira, porque vai ser uma grande reunião para a gente tratar... Vereador, você tem mais 30 segundos, que foi computado errado o tempo do doutor, perfeito. Mais 1 minuto, Obadias. O seu tempo, então, mais o tempo do vereador Obadias, mais 2 minutos e meio. Perfeito, obrigado, vereadores. Então, a gente, na próxima quinta-feira, no auditório da CDL, vai trazer a Manu, lá de Florianópolis, vai trazer arquitetos que trabalham em Florianópolis com esse tema, para tratar do assunto aqui, de como é feito. Por quê? Porque uma política pública... No ciclo da política pública que o professor Leonardo Sec me ensinou quando eu fiz faculdade de administração pública, o primeiro ponto dele é a identificação do problema. E nós temos o problema, ponto. Está identificado. O segundo ponto do ciclo da política pública é a colocação desse problema na agenda pública. E a gente tem que colocar ele na agenda pública. E para isso todos têm que estar na mesma página, compreendendo as mesmas coisas. Construir uma lei de retrofit sem a participação dos bombeiros não tem como. Construir uma lei de retrofit sem a participação do Sinduscom, presidente, não tem como. Sem a gente ter incentivo fiscal, ou pior, dizendo que futuramente vai ser dado incentivo fiscal, o que vai acontecer? O empresário vai olhar e dizer o seguinte, não, peraí, tem a lei de retrofit que facilita o licenciamento, mas daqui a 1 ano parece que a prefeitura vai dar incentivo fiscal. O que o empresário vai fazer? Vai segurar. Ele simplesmente não vai fazer a obra, vereador Potelec. Não vai encaminhar. Então, eu peço ao prefeito, assim como eu pedi hoje de manhã, e todos os vereadores estavam lá, para que encaminhem os 2 projetos juntos. Se o projeto estava parado desde 2019, é engraçado que na semana da audiência pública ele é anunciado como ser protocolado nessa casa. Mas está vindo, não tem problema. Eu deixei muito claro hoje de manhã, não serei contra o projeto, vou fazer as emendas necessárias, mas tem que caminhar lado a lado com a lei de incentivo fiscal para a gente poder facilitar e incentivar ainda mais. Até porque São Paulo e Florianópolis deixaram muito claro que só deu o boom depois da lei de incentivo fiscal. E é isso que a gente vai fazer na próxima quinta-feira. Repito o que eu falei de manhã, presidente. O projeto que foi apresentado, ele é um pontapé muito importante, mas precisa de ajuste e precisa andar lado a lado com essa lei de incentivo fiscal. Porque o retrofit, eu acredito muito, que é uma lei fundamental para a gente reestruturar o centro de Criciúma. Claro que não é a única, mas é uma lei extremamente importante. Se você vai na Praça Nereu Ramos e olha para cima, você consegue ver imóveis em situação de abandono, situação de deixados de lado. E a gente pode reestruturar isso. Basta a gente se unir, a gente estruturar. E tem um ponto fundamental nesses 30 segundos que me restam. Tem um ponto fundamental que em São Paulo foi feito. Eles criaram um grande movimento no centro da cidade, chamado Todos pelo Centro, que envolveu prefeitura, envolveu associação de moradores, envolveu o privado, o público, todo mundo junto para reestruturar a região central. E isso é uma coisa que a gente vai construir também na próxima quinta-feira. Obrigado, presidente. Vereador do MDB, falta justificada. Vereador do Republicano, vereador Aldinei Potelec. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, em especial o doutor Ricardo, o deputado também Marcos da Rosa, que estava aqui, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV. O vereador Juarez, está mais do que na hora, já passou da hora
né, de uma grande revitalização na Avenida Centenário, não só na parte da pavimentação asfáltica, mas, de fato, do canteiro central, da utilização e a criação da ciclovia, da ciclofaixa. Isso está dentro, inclusive, do plano de mobilidade urbana aprovado por essa casa na legislatura passada. Então, faço coro às suas palavras, vereador, quando se trata dessa questão da revitalização da Avenida Centenário. O que me traz essa tribuna nessa tarde, senhor presidente, é especialmente a situação da Grande Pinheirinho, do Pinheirinho. Por dois problemas. O primeiro, a situação dos moradores em situação de rua. O Pinheirinho se tornou um lugar onde inúmeros moradores em situação de rua se encontram, especialmente na região da Avenida Centenário e na região dos Trilhos, causando insegurança para os moradores, para os comerciantes e também para aqueles que transitam ali por aquele espaço. E a segunda coisa relacionada ao Pinheirinho, especialmente na Avenida Centenário, a região dos Trilhos, é a questão da mobilidade urbana. Hoje, talvez um dos maiores gargalos que nós temos de mobilidade urbana é ali na região da Avenida Centenário, dos Trilhos, na região do Pinheirinho. Preciso elogiar a ação do prefeito Wagner Espíndola, que hoje convocou as forças do município, forças de segurança, defesa civil, assistência social, começaram a fazer um trabalho junto ali do Pinheirinho. Já foram encaminhados 7 moradores em situação de rua, especialmente dependentes químicos, para a internação voluntária, mas aí é uma outra discussão. Eu acredito que nós precisamos ter uma ação mais enérgica no que diz respeito à internação, que seja compulsória. Porque nós precisamos, esta casa e o município de Criciúma precisa dar uma resposta para os moradores do bairro Pinheirinho efetiva. Não pode mais, continuar essa sensação de insegurança que os moradores ali, que os comerciantes ali estão vivendo. Sem contar, nobres colegas vereadores e vereadoras, que a região da Centenário, a região dos Trilhos, ela se tornou só uma região, muitas vezes, só de passagem. A gente precisa fortalecer, inclusive, o comércio daquele local. Proporcionar que novos investimentos aconteçam naquele local para que possa gerar emprego, para que possa gerar renda. Mas isso só vai ser possível, só vai ser atrativo para o empreendedor, vereador Toninho, se seja solucionado o problema com os moradores em situação de rua e de mobilidade. Então, essa é a minha fala nessa noite. Agradeço a atenção de todos. A vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Você dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, obrigada pelo tempo, primeiramente. Cumprimentar a mesa diretora, os nobres colegas vereadores, público presente, quem nos acompanha também de maneira virtual. Eu quero, antes de falar do tema que escolhi dedicar meu tempo aqui hoje, quero dizer, presidente, que tem uma frase do Barão de Itararé que diz o seguinte: da onde a gente menos espera, da onde não vem nada mesmo, sabe? E tem uma coisa que político, na minha opinião, não pode ter. Político pode ter uma série de adjetivos, uma série de características, de comportamentos, de personalidade, porque é assim que a pluralidade da política se estabelece. Mas politicagem, aliás, político, infantil e ciumento, eu nunca vi. Estou vendo aqui nessa casa pela primeira vez nessa legislatura e acho isso degradante. Quero falar, vereadores, de um tema que precisa, mais do que estimular, um levante do sul do estado de Santa Catarina. É dizer, primeiro de tudo, para o governador do estado, o governador Jorginho Melo, dizer o seguinte, vereador: só pede quem ganha. Aliás, falei de novo, né? Só ganha quem pede, meus amigos, só ganha quem pede. E falo isso para destacar o acidente do último final de semana. Infelizmente, um acidente de grandes proporções lá no Morro dos Cavalos atingiu e deixou a gente impactados economicamente e de maneira muito profunda aqui na nossa região e em todo o estado. Falo isso
porque o fato da característica de que a região do Morro dos Cavalos não ter outros modais, outro espaço para escoamento da nossa produção e, portanto, ser também um canal importante de acesso aos nossos portos e ser, sobretudo, vereadores, um espaço fundamental onde passam 47% da arrecadação do ICMS do estado de Santa Catarina. O governador me dizer que essa é a responsabilidade do governo federal, à luz de hoje, mesmo no ano passado, a gente tendo passado, lá em abril de 2024, 50 horas daquele trecho fechado que impactou, pasmem, em 50 milhões de reais a menos para os cofres do estado de Santa Catarina. Diga-se de passagem, este governador, que também já foi senador do estado no governo Bolsonaro, senador da República no governo Bolsonaro. Atribuir essa responsabilidade ao governo federal é, primeiro de tudo, presidente, é inibir e se eximir da sua responsabilidade. Sem projeto, não se caminha para lugar nenhum, meus amigos. Aliás, quando inaugurado o anel viário aqui, que foi um trecho importante de uma reivindicação antiga do estado de Santa Catarina, sequer o governador pisou lá para agradecer. Sequer pisou no governo federal alguma vez para pedir recurso. Mas eu quero, como o vereador Obadias faz muito bem sempre, dizer, olhando para aquela Câmara, o seguinte: governador, você precisa de ajuda? O sul do estado está à disposição para reivindicar um trecho alternativo ao Morro dos Cavalos, e me soma a iniciativa do vereador Marcos Machado, que institui nessa casa uma comissão temporária para reivindicar um trecho alternativo para o estado. É hora de unidade, caros colegas vereadores. É hora de entendermos que a região sul do estado, que o sul do Brasil não pode ficar à mercê da política de ocasião, aquela que, mesmo ganhando as eleições de 2022, no dia 1º de janeiro de 2023, Jorginho Mello não era governador do estado, era candidato à reeleição para as eleições de 2026. E isso é um risco à sociedade, sobretudo a catarinense, que passa a duras penas a política, o pior tipo de política que pode existir, aquela que se exime, que sobe lá na Paulista, em São Paulo, o cara embarca daqui, vai para São Paulo para dizer que o governo federal deveria ter tomado medidas para as rotas alternativas no Morro dos Cavalos. Lá, naquele mesmo palanque, reivindicando que se inocentem criminosos, porque é isso que significa anistia, que se inocentem criminosos, e atribuindo a responsabilidade de um projeto que precisa surgir e sair de fato das mãos dos deputados, dos senadores e, sobretudo, do governador do estado, que não pisa no governo federal para pedir ajuda. Quero me colocar à disposição do governador Jorginho Mello, posso ajudar nesse sentido, e não vou esperar chegar 2027. Seguimos com os vereadores do PSDB, vereadora Gorete Correia Boroli. Bem, vereador Giovana, o que esperar de um governador que o presidente da República vem no estado e sequer ele vai receber governador? Não podemos esperar muito não, gente. Olha, e eu penso assim, ó, a política ela tem que ser feita para ajudar as pessoas. Que a política não seja feita olhando apenas nas eleições. Quando a gente é eleito, todos nós aqui, nós pensamos em ajudar algum tipo, a sociedade em si. E por isso que, às vezes, eu fico assim, pensando, aqui a política veio, não é para ajudar as pessoas? É para ajudar as pessoas. Eu não ia falar sobre isso, vereadora Giovana, mas a senhora aqui mexeu num fato que eu sempre tive vontade de falar. Mas aí, a gente está num tempo em que, se tu não é Lula, tu é Bolsonaro. Vocês já viram isso? E eu estou no meio. Eu não sou nem Lula e eu não sou nem Bolsonaro. Mas eu sou da boa política. Eu lembro que quando o governador Jorginho Mello... Eu lembro de um fato de quando a gente foi inaugurar a BR-101, vereadora Ademir Honorato, lá na quarta linha,
Aí teve um amigo meu, que hoje ele é bolsonarista doente, mas eu lembro como se fosse hoje, eu tenho uma fotografia em casa para guardar, e esses dias eu mostrei para ele. Entregou a chave da cidade para o Lula, na inauguração da BR-101. Pois bem, hoje ele esbraveja que o Lula é tudo isso que o povo fala. Mas como o meu partido é PSDB e a gente tem uma posição bem posicionada, não somos nem... Eu acho que tudo que é extremo, gente, tudo que é extremo na vida é perigoso. Cuidado com os extremismos. Cuidado com os extremismos. A gente tem que ter a opinião da gente? Tem. A gente tem que respeitar? Tem. E eu respeito a opinião de cada um dos vereadores aqui. Cada um tem meu respeito. Mas a gente não pode deixar se levar pelo extremismo. Tem que ver o que é bom. O que é bom para o Estado, o que é bom para o país. Esse fato do Morro dos Cavalos, eu quero contar para vocês que o ano passado eu estava lá na fila quando deu aquele problema com algum amigo meu também estava lá. E eu fiquei pensando, teve que ter outra tragédia para se falar novamente no Morro dos Cavalos. Será que o Sul não tem força? Cadê os nossos deputados? Nós temos quantos deputados aqui, gente? Olha, vamos fazer as contas. Cadê os nossos deputados? Giovana de Sá, cadê a Júlia Zanata, o Daniel Freitas? Gente, olha aí. Nós temos muita gente, gente. Quem sabe aqui, ó, o vereador Marquinhos, hoje ele fez um gol de placa quando ele falou que nós temos que se unir. E esse menino aí, vocês esperem que vocês vão ver ele muito longe. Outra coisa que eu queria rapidinho falar, quando se fala em saúde, a gente tem que falar em prevenção. Falaram de vacina antes aqui. Eu quero falar que hoje, no município de Criciúma, começa a vacinação contra a gripe. E, pasmem vocês, já tem casos de HN1 dentro do município de Criciúma e casos graves. Graves. Gente, vamos fazer a prevenção. A prevenção é melhor do que você ficar no hospital, tá bom? Dito isso, obrigado, presidente. Vereador do PSDB, vereador Neto Joni. Boa tarde, senhor presidente, público que nos assiste, mesa diretora. Queria aqui saudar o doutor Rampinelli, Márcio Joni. Estou vendo aqui o doutor Ricardo, também juntamente com a sua esposa, sua família. Vejo Ivanilson, seu Chiquinho. Isso é importante demais. Tudo que é feito no esporte não é nada de gasto, e sim investimento para o futuro. Subo nessa tribuna hoje, senhor presidente, com a voz um pouco cansada, mas não ia nem falar dessa questão do acidente que aconteceu ontem, uma tragédia, pode-se dizer, graças a bom Deus, não teve nenhuma vítima, mas por tudo que a gente passou e viu desde ontem nas televisões, rádio, acho que depois do acidente mais terrível ainda foi hoje, vereador Miri D'Agostinho. Recebi inúmeras ligações, até porque trabalhei muito tempo no governo do Estado, a gente tem muitos amigos, mas a CCR Via Costeira, fazendo recapeamento aqui em Tubarão, e mais 3, 4, 5, 6, 7 horas, o povo parado ali. É uma falta de respeito com aquelas pessoas que ficaram já passando tudo aquilo, lá no Morro dos Cavalos. Essa história do Morro dos Cavalos, desde 2002, quando eu trabalhava com o deputado Manuel Mota, que a duplicação da BR-101 não existia ainda, que tu levava 10 horas para vir de Florianópolis a Criciúma, ela existe. Então, isso é uma longa história, já passou por 300 governadores e 200 mil deputados. Eu acho que chegou na hora do Sul ter vergonha na cara e tomar uma posição e fazer isso acontecer. E parar aqui de botar desculpa em político. Sobre a questão dos CAPs, eu não queria nem falar disso, uma pena que o vereador doutor Luiz Fontana não está aqui presente. Mas eu fico triste quando o vereador fala que foi gasto demais no Hospital Santo Agostinho. Até porque lá foi salvo muitas vidas e lá foi o centro de reabilitação, inclusive, que estava no seu plano de governo. Então, falei na última sessão aqui, há 10, 15 dias atrás, que lá vai ser montado o CAPS 2. Eu acho que chegou a hora de a gente parar de botar desculpa no lado A, no lado B.
a política, cada um segue o seu caminho, escolhe. Né? Ninguém é forçado a nada. É igual aquele que o pai tem um filho que gosta de jogar tênis e o pai quer forçar a jogar futebol. Então, eu acho que nós temos que ser mais sensatos e ter um pouco de respeito e fazer as coisas acontecer. Na época, eu lembro, fazia parte do governo, juntamente com o secretário Acélio, e lá eu me orgulho, e orgulho do vereador, porque na época salvou muitas pessoas, inclusive gente da minha família, uma pena que teve 3 que morreram. Então, agora, isso não pode ser apagado e esquecido, até porque lá tem várias coisas que funcionam lá dentro, saúde da mulher, odontologia, e agora vai ser o CAPES 2. Eu lembro na época que a Embralite deu o telhado, não tenho mais tempo, é uma pena, mas gostaria de anunciar e prolongar algumas coisas que eu tenho a falar, mas, gente, vamos recolher as bandeiras e vamos trabalhar pelo município, vamos parar de cada um pensar só na sua barriga. Boa semana a todos. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para que faça a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 189/2025, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há estudo para a instalação de um parquinho infantil na Escola Municipal de Educação Básica Serafina Milioli Pescador, localizada na rua Álvares de Azevedo, bairro Operária Nova. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, serei breve. Eu estive fazendo uma visita lá na escola Serafina Milioli Pescador e uma das necessidades que a gente identificou lá na escola é a necessidade desse parquinho infantil, haja vista que a escola ela atende crianças no período integral, número de 76 crianças no período integral, e que tem lá, sim, de fato, tem um parquinho lá perto do ginásio, porém ele está muito deteriorado, e a necessidade, então, da instalação de um novo parquinho para as crianças, especialmente, como eu falei, para essas crianças que estão no período integral. Então, por isso, eu gostaria de pedir aí a aprovação do requerimento para os nobres colegas vereadores. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 176/2025, autora Gorete Corrêa Boroli. Reparo de pavimentação asfáltica na rua José Geraldo Rodrigues, bairro Vila Rica. Indicação número 177/2025, autor Ademir José Honorato. Construção de uma lombada na rodovia Narciso Dominguini, de frente ao número 1061, bairro São Domingos. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Desculpa, vereador. Presidente, só para pedir que essa casa encaminhe carta de condolência à família de Adriano da Luz Carvalho, membro da Igreja Bapai, uma liderança que faleceu na última quinta-feira. Atendido de plano, vereador. Requerimento de número 190/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de fazer limpeza e dragagem do rio Córrego situado dos fundos da rua Zeferino da Rosa, bairro Quarta Linha? 2. Se sim, qual o prazo para execução? Se não, há justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 191/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de limpeza e desassoramento do rio que corta o bairro Primeira Linha, próximo à empresa Magna Engenharia, para referência? 2. Se sim, qual o prazo para execução? Se não, há justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 192/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de desassoramento e limpeza do canal
córrego situado às margens da rodovia João Sirimbelli, bairro Morro Estevão. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, por nos acompanhar aqui em casa. Pois bem, eu até vou usar esse mesmo tempo para comentar sobre os desassoreamento desses 3 rios, que é na quarta linha, na primeira linha e no Morro Estevão. Nós temos, logicamente, sempre dá grandes problemas ali na primeira linha, naquela região, onde já passando para trás da escola, ali, em direção ao Sangão, está um problema sério ali, vereador Mi. E também no Morro Estevão ali, quem vai para o Sangão, outra área bem complicada também. Então, assim, a população me procurou, tanto da primeira linha quanto do Morro Estevão, e, logicamente, lá na quarta linha, que nós temos esses problemas mais sérios de... Sempre quando tem chuva demais, acontecem essas chuvas, como eu vou dizer, essas enchentes lá. Chove, enche, fala o demônio nas casas lá. Então, a gente pede para que, de repente, que fique registrado para que possa, de repente, fazer esse desassoreamento o quanto antes, sabendo que todas essas águas aí, elas, principalmente da primeira linha, Morro Estevão, ela cai no Rio Sangão, né, que é onde tem parte também que já está sendo feito agora trabalho com mais verba que o governador Jorge Melo deixou para o município de Forquilinha, mais 5 milhões para dar continuidade. Então, senhor presidente, peço a sua aprovação desse requerimento. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 178/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Reparo de pavimentação com lajotas na rua Rodrigues Alves, de frente ao número 1387, bairro São Luís. Requerimento de número 193/2025, autor Ademir José Honorato, Manuel Antônio, Gorete Correia Boroli, Obadias Benoni da Silva, Aldinei João Potelec, Valdeci Bittencourt, Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa, conforme o dispositivo do artigo 66, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Criciúma, a data da publicação, bem como os relatórios resumidos da execução orçamentária do primeiro bimestre do ano de 2025. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 194/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe projeto para ser construída uma nova unidade de saúde no bairro Operária Nova. Se existe planejamento, qual seria o prazo e, se não existe, a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 195/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe projeto para asfaltar a rua Ferdinando Martinhago, bairro Santo Antônio. Se existe planejamento, qual seria o prazo? Se não existe, a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 196/2025, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando informações sobre a viabilidade e os impactos do projeto da 5ª etapa do anel de contorno viário, em especial que tange a desapropriação das famílias afetadas. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, colegas vereadores, esse requerimento eu faço agora para o governo do Estado. Eu já fiz um requerimento com o mesmo teor encaminhado para o município de Criciúma, o requerimento 53 de 2025, aprovado por esta Casa, e eu vou ler, inclusive, a resposta do secretário de Infraestrutura, e por isso eu faço esse requerimento agora encaminhando para o governo do Estado. Vou ler aqui a resposta primeiro do secretário de Infraestrutura. Vimos primeiro deste, em resposta ao requerimento 53 de 2025, que solicita informações acerca da viabilidade dos impactos do projeto referente à 5ª etapa do anel de contorno viário. Informar que o anel de contorno viário, por se tratar de um projeto classificado como de competência estadual, está sob a responsabilidade exclusiva do Estado de Santa Catarina. Dessa forma, esta municipalidade não possui atribuição legal
para prestar informações sobre o planejamento, execução ou impactos das etapas futuras deste projeto. Sendo que tínhamos para informar, colocamos à disposição. Então, eu conversei com o secretário Cláudio, né, e ele me passou essas informações de que, nesse momento, a responsabilidade seria, vereador Nicolas, do governo do Estado de estar realizando o projeto da 5ª e última etapa do anel de contorno viário, que compreende daquela região ali da Luiz Lazarim, Vila Francesa, Luiz Lazarim, onde vai chegar a 4ª etapa, em frente ao lado do Moniari, em frente a Transportes Natal, e que vai costeando praticamente o Rio Maina até a rótula da Avenida Universitária, onde é que vai, então, lá para a M Master Hall. Já que o secretário está dizendo que é a responsabilidade do governo do Estado de fazer esse projeto, de fazer as indenizações para as famílias, eu vou ler aqui os 5 questionamentos que eu estou fazendo ao governo do Estado com relação a isso. Primeiro, o projeto de anel viário será efetivamente executado? Qual a previsão oficial para o início e término das obras? Se tem, de fato, projeto, vai ser executado ou não? A segunda pergunta, quais as medidas serão adotadas para garantir que as famílias impactadas sejam devidamente assistidas e indenizadas? Esse levantamento, esse questionamento eu já fiz na outra vez que eu discuti o requerimento, porque existem famílias, eu vou dar um exemplo novamente do loteamento Meller. O loteamento Meller foi feito um programa de regularização, quase 130 famílias tiveram suas propriedades regularizadas e em torno de 25 famílias não puderam regularizar os seus imóveis naquele programa de regularização, vereador Neri, por estarem em cima da onde está projetado a passagem do traçado do anel de contorno viário. Então, elas não puderam regularizar os seus imóveis e elas estão preocupadas. Primeiro, porque não sabem se vai ou não vai acontecer a 5ª etapa. Segundo, se vai acontecer, o Estado vai indenizá-las? O Estado ou o município, já que o município está lavando as mãos, então, jogando para o Estado vai indenizar essas famílias? Elas vão ser removidas dali? Ou se não vai acontecer a 5ª etapa, então que se faça a regularização e se dê para essas famílias a escritura definitiva para que resolva, tire essa angústia dessas famílias. A terceira pergunta, existe um plano de reassentamento para os moradores afetados? Se sim, quais serão as condições oferecidas? A quarta pergunta, o governador do Estado de Santa Catarina possui estudos, o governo, na verdade, do Estado de Santa Catarina, possui estudos que confirmem a viabilidade econômica e social do projeto, considerando os custos das possíveis desapropriações, indenizações e impactos para as famílias envolvidas? E a quinta e última pergunta, há possibilidade de revisão do traçado do anel de contorno viário para minimizar os impactos às famílias atingidas? Ora, a gente sabe que talvez de todas as etapas, vereador presidente, a que mais impactaria economicamente no que diz respeito a indenizações é essa 5ª etapa, porque é uma área bastante populosa. Agora, se o Estado pensar em fazer um novo traçado, talvez diminuiria ali o impacto das indenizações. Então, eu peço aos nobres colegas a aprovação desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldemir Honorato. Boa noite, presidente Amaral, a você, a mesa e todos os seus ouvintes aí que estão aqui lhe acompanhando em casa. É um tema muito bom, muito importante, comum dessa ideia. O governo do Estado ele é preocupado com isso também e ele ajuda os municípios a fazer as obras, desde que tenha projeto, que tenha separação. O exemplo, essa seria a 4ª e última etapa. 4ª e última etapa, não existe 5ª etapa, até então. A 4ª, essa última etapa, ela daria para chegar até lá na universitária. O que ocorreu? É de responsabilidade do município separar e cuidar. Ou seja, foi ocupado, teve loteamento, teve invasão, eu desconheço a região ali, mas que tem ocupação. Então, o município, quando ele quer um benefício, ele tem que se preparar. É aquele tanto mesmo, é fazer o projeto e cuidar para buscar o dinheiro, tá certo? Se o município não tem condições de fazer,
tem que buscar, governo estadual, federal, emenda, seja o que for, tem que ir. Mas aqui, nesse caso aqui, na época, tanto é que quando foi, até essa parte, onde chega ali na Luiz Lazarim, vereador, teve casa ali que foi indenizada, tiveram que mudar o traçado um pouco mais para um lado, porque não dava de indenizar pessoas ali, enfim, porque ali era uma área que passava, uma área federal que passava o trem no passado. Então, não tem como indenizar, tem que indenizar a benfeitoria, não o terreno. Então, tem vários fatores. Então, só para a gente saber, isso aí quem tem que pegar agora, vamos à quinta etapa. Então, o município tem que se avivar, já que o senhor pergunta para o município, se avivar e achar um novo traçado, se for o caso, e pleitear. Se for ali, ele tem que tomar as providências, certo? Eu estou dizendo aqui, não estou vindo aqui dar a resposta para o senhor, eu só estou dando a resposta, falando isso, porque como eu fiquei 1 ano e meio na reunião regional, como coordenador regional de infraestrutura, então, eu tinha conhecimento e entendimento disso aí, tanto é que a gente participou dos trabalhos ali, e de boa parte. Tá? O término agora, daqui uns 3 meses, 4 meses, aí, conforme o tempo, essa semana, não dá para trabalhar porque o tempo está ruim. E aí vai começando a ferrar. Então, é isso aí. O município tem que, sim, se aprecatar, certo? Buscar esse novo traçado e pleitear. Ponto. Entende? Então, Alê, mas o Estado, agora que ele pegou aquele primeiro trecho ali, da 4ª e da 3ª etapa, e estadualizou. O restante está buscando as licenças para estadualizar, para entregar aqueles mais de 30 quilômetros que tem internos de Criciúma para passar para o município e realmente tomar conta, né? O Estado tomar conta da rodoviária num todo. Né? Então, assim, o que o município tem que fazer é cuidar, regrar. E agora, sim, perfeitamente plausível lá, o nosso prefeito Wagner, junto com um monte de engenheiro que tem ali, e pensar o traçado, de repente, alguma coisa que possa dar continuidade ali e tal, e fazer. Perfeito, é isso aí. Parabéns, mas só porque tem que pegar e planejar. E o Estado, o governador não vai sair de lá e falou para vir aqui. Aí o prefeito vai dizer, pô, então pode te meter aqui. Eu faço, faz o projeto, entrega e ele paga. Vai cobrar, nós ajudamos a cobrar. Estamos com a bancada aí para ir lá ajudar a cobrar de qualquer problema que se for. Um abraço, obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão. E os contrários se manifestam. O requerimento está aprovado por unanimidade. Indicação número 179/2025, autor Aldinei João Potelec. Roçada e limpeza da rua Silvino Rovares, de frente à casa número 192, lateral da parada de ônibus, próximo à Igreja Adventista da Promessa, bairro Pinheirinho. Indicação de número 180/2025, autor Aldinei João Potelec. Instalação de lixeira na rua Silvino Rovares, de frente à casa número 190, na divisa dos bairros Pinheirinho e Paraíso. Indicação de número 181/2025, autor Aldinei João Potelec. Reparo na rua Lídio da Soler, de frente à residência de número 100, bairro Paraíso. Requerimento de número 197/2025, autor Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, reiterando as solicitações feitas por meio do requerimento número 12/2025. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Juarez Jesus, dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Conforme a ementa lida, o requerimento ora discutido reitera as solicitações feitas por meio do requerimento 12/2025 de minha autoria. Isso mesmo, vereadores. Eu subo aqui nessa tribuna para dizer para vocês que eu fiz um requerimento solicitando contratos, cópias de contratos. Não dá para acreditar o que aconteceu. Eles me respondem o requerimento, mandando esse vereador ir até o site da prefeitura, do portal da transparência, para buscar as informações lá. Vereadora Giovana Mondardo. Sobreveio a resposta do município informando que os contratos estão disponíveis no portal de transparência no site da prefeitura. Ao meu sentir, essa resposta é um escárnio, é um absurdo o que eles estão fazendo.
E não é o primeiro requerimento. Vocês já viram eu subir aqui. Eu não vou agora aqui estar lendo todas as leis, tudo que fala em relação à nossa atribuição de vereador. Porque eu já fiz isso. Agora, é um absurdo o que estão fazendo. Eu tenho percebido que desde o início dessa legislatura municipal, eles estão tentando omitir as informações. É o terceiro requerimento. Eu não sei se isso está acontecendo com os colegas, mas comigo está acontecendo. As respostas são evasivas, as respostas são insuficientes, que impõem, através do acesso a informações e documentos, dificultando o exercício da função fiscalizatória do Legislativo Municipal. Até quero consultar vocês. Eu queria saber se os requerimentos de vocês, como é que estão sendo respondidos? Será que estão sendo respondidos igual desse vereador? Porque não tem como eu entrar dentro do portal da transparência e pedir os contratos que o município fez, porque eu não tenho o número dos contratos. Eu não tenho o nome de quem eles contrataram. Eu não sei. Agora, eu queria saber desse servidor que mandou isso aqui, o abençoado aqui, o Alan Nunes Cardoso, queria saber o que ele está fazendo lá. Que ele não responde o requerimento do vereador. O que tu está fazendo aí, Alan? Está dormindo? Que tu não responde os requerimentos do vereador? Só pode, está dormindo. Ou está com medo de responder? Ou será que tem informação ali que não quer responder, está empurrando com a barriga, para que eu faça um novo requerimento e espere mais 30 dias? É um absurdo. É um absurdo. Aí eu pergunto, será que quando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, solicita informações ou envio de documentos ao prefeito, será que ele responde da mesma forma? Será que eles mandam o Tribunal de Contas e o Ministério Público entrar no portal da transparência e buscar as informações lá? Eu faço um desafio aqui aos colegas. Vereador Neri, vereador Amaral, vereador Neto, vereador Toninho, entra comigo no portal da transparência e busca as informações que eu solicitei. Porque eu fui lá procurar. Lógico que tem informações, mas não são todas as informações que eu solicitei. Eu não sei quem é o locador? Não sei. Eu estou pedindo aqui informações de 1 de janeiro de 2017 a 31 de 12 de 2024. Meu Deus. Eu quero as informações, é a minha função, fiscalizar. Então, eu adianto, aqui nessa tribuna, senhor presidente, se as respostas dos requerimentos continuarem vindo dessa forma, essa casa tem o dever de enviar requerimento solicitando que o Ministério Público de Santa Catarina instaure inquérito civil para que apure por crime de responsabilidade cometido pelo prefeito por transgredir o previsto no parágrafo 2º do artigo 18 da Lei Orgânica do Município. Finalmente, eu peço que vocês votem a favor desse requerimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de número 198/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. 1. Qual foi o orçamento destinado nos últimos 4 anos para as ações voltadas à população em situação de rua? 2. O município mantém parcerias ou convênios com entidades privadas, organizações não governamentais, ONGs ou outras esferas do governo para o atendimento dessa população? 3. Quais ações estão sendo implementadas para garantir a segurança pública nas áreas com maior concentração de pessoas em situação de rua? 4. Quais os indicadores estão sendo utilizados para avaliar a eficácia das políticas públicas voltadas à população em situação de rua? Com base nesses indicadores, quais foram os resultados alcançados nos últimos 12 meses? O requerimento está em discussão.
Não havendo que querer discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 199/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. 1. Existe um cadastro municipal atualizado das pessoas em situação de rua em Criciúma? Em caso afirmativo, quantas pessoas estão atualmente cadastradas? Caso não exista, quais medidas estão sendo adotadas para a implementação de um cadastro municipal com o objetivo de mapear, acompanhar essa população? 2. Quais programas sociais específicos o município oferece atualmente para a população em situação de rua? Favor detalhar cada programa, incluindo objetivo, serviço oferecido e números de beneficiários atendidos nos últimos 12 meses. 3. Como são realizadas as abordagens às pessoas em situação de rua? Existem equipes especializadas para essa finalidade? Quantas operações de abordagem foram realizadas nos últimos 12 meses? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Obadias. Dispõe de 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Amaral, cumprimentar Gorete, nosso secretário, os demais vereadores, o público que está nos assistindo, senhor presidente. Eu iria discutir no primeiro requerimento, mas o 198 e o 199 têm a mesma essência, o mesmo conteúdo, que fala sobre a população de rua, os moradores de rua. A gente está percebendo um avanço muito grande em relação a isso. Eu não tinha como, diante de tantas coisas que a gente está ouvindo e vendo, fazer alguns questionamentos importantes, a fim também de contribuir para que a gente possa criar, aliás, já demorou muito, né? A gente precisa criar políticas públicas, e quando eu falo políticas públicas voltadas para os moradores de rua, essa casa discute muito isso. Na legislatura passada foi discutido muito, inclusive teve audiências públicas falando sobre essa questão. E hoje um dos problemas maiores que nós temos em relação a isso não é só a comunidade do Pinheirinho, que vem sofrendo assustadoramente, mas em alguns pontos que está crescendo demais. Então eu deixo aqui muito claro alguns questionamentos, e eu não entende como uma crítica, por favor. A gente fica cansado, porque não pode se falar nada aqui nessa tribuna, que todo mundo já pensa que é crítica, porque está desse lado. Gente, a gente somos fiscalizadores, somos vereadores. Então, quando a gente pontua alguma coisa, essa casa não pode se furtar em debater qualquer tipo de assunto. Mesmo sendo de crítica, eu estou cansado de ver aqui muitos parabéns. A gente tem que apontar os erros e apontar a solução. E aqui nós temos problemas, eu estou cansado, a gente está cansado de observar nas redes sociais, e é legal. O prefeito Clécio fazia muito isso, fazer videozinho com o morador de rua, legal. Eu quero saber, depois disso, a efetividade disso. Como é que está a contribuição disso, o avanço disso? Fica só naquela média que se faz ali, e depois do vídeo, que está longe dos olhares da população e nosso também. Então, estou perguntando aqui, qual é o programa que nós temos eficaz, que vai mudar a realidade das pessoas? Um programa que será apresentado para a comunidade de Criciúma, que está em... Vereador Podé colocou essa palavra, eu vou pegar a sua, por favor, me permita. Que está insegura. Os moradores de Criciúma estão inseguros mediante o avanço e o crescimento dos moradores de rua. E aí cada morador de rua tem a sua história. Tem aqueles que têm problema com dependência química, tem uns, como eu já recebi caso, que fugiram de casa e querem viver de fato na rua com problema de saúde mental. Cada um tem o seu problema. Então, o meu questionamento é, cadê o programa? Cadê o programa de políticas públicas, que nós já estamos cobrando isso há muito tempo? Que deveria ser apresentado para a comunidade. Gente, o programa é esse, vamos fazer isso aqui, para chegar a isso aqui. Não temos. Tem alguma coisinha ali que mais parece politicagem do que tentar resolver problema. Não me entenda mal, eu estou aqui para tentar construir. Por isso que a gente propõe esses dois requerimentos, eu quero fazer o levantamento disso, porque nós vamos debater muito mais daqui para frente sobre esse assunto, a fim de ajudar, de contribuir, para que a gente possa oferecer algo eficaz para a comunidade de Criciúma, para a cidade de Criciúma, e aqueles que estão na rua possam também ter uma nova oportunidade, para os que queiram, né? Uma nova oportunidade de vida que é necessário e precisa. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 200/2025, autor Obadias Benoni da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Quantos pacientes foram atendidos pelo programa Melhor em Casa nos últimos 12 meses? 2. Qual é o perfil demográfico e clínico dos pacientes atendidos pelo programa? Requerimento continua em discussão. Incluindo faixa etária, principais diagnósticos, condições tratadas. 3. Quantas e quais são as especialidades dos profissionais que compõem atualmente as equipes do programa? Há previsão de expansão ou alteração dessa equipe? 4. Quais capacitações foram oferecidas aos profissionais do programa nos últimos 2 anos para garantir a qualidade do atendimento domiciliar? 5. De que forma o programa está integrado com outras unidades e serviços de saúde do município, visando a continuidade do cuidado aos pacientes? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Obadias Benoni. Presidente Márcio, vice-presidente Amaral, Goretti, mais uma vez. É só para situar em relação a esse requerimento aqui, aqueles que me acompanham sabem que a gente debateu muito na legislatura passada, principalmente no primeiro ano, que eu costumo usar esse Melhor em Casa como programa de atendimento domiciliar, que é o tão conhecido PADO, né? Eu só fiz questão de subir aqui, diante dos meus questionamentos, na sequência vou pedir uma questão de ordem, só para alterar uma questão aqui, que é aquele atendimento que se faz em casa. O paciente vai para casa e se tem um tratamento, se tem um acompanhamento da equipe médica em casa. O problema é que está tendo ruídos ou está tendo falhas em alguns atendimentos. Isso chegou até a nós e por isso que a gente está tentando apurar isso. Até estou marcando uma reunião com o secretário David para a gente poder entender, de novo, repito, para a gente poder contribuir e encontrar uma solução referente ao programa. O programa tem que melhorar e a gente tem que fazer com que ele caminhe bem, mas há informações de falhas no programa. Então, não é simplesmente uma pessoa que está lá com um probleminha só de uma ferida aberta que vai lá e faz um curativo. Existem casos muito mais avançados em relação a isso. E a pessoa já está dentro do programa, claro, com certeza, está dentro do programa justamente porque ela não tem condição de ir até o médico toda semana ou todos os dias. Então, o programa é justamente para acolher essas pessoas que têm o atendimento em casa, no seu leito. Vereador Portoleque, cedo uma parte, meu querido. Obrigado, vereador Obadias. Primeiro, parabenizar pelo requerimento e pela preocupação. Eu uso esse à parte, vereador, simplesmente para dar um testemunho do que aconteceu comigo nesse final de semana. Então, eu, inclusive, pedi que essa casa encaminhasse hoje condolências à família do Daniel Luiz Crispim pelo seu falecimento. No sábado, o seu familiar, o seu irmão, ligou para mim pedindo: Portoleque, pelo amor de Deus, meu irmão está nas suas últimas horas, ele foi mandado do hospital para casa para poder passar suas últimas horas em casa e minha mãe está preocupada, está desesperada. E eu liguei para o secretário David: secretário, tem como fazer alguma coisa para ajudar essa família, pelo menos para que esse paciente que estava ali nas suas últimas horas pudesse ter um conforto melhor, a família ser confortada também. E imediatamente o secretário não só atendeu, como encaminhou uma equipe do Melhor em Casa, que foi, logo na meados da própria manhã de sábado, foi até a casa, levou oxigênio para o paciente, levou morfina para o paciente, conversou com a família, né, com a mãe do Daniel, inclusive, que estava bastante abalada, porque o filho estava nas suas últimas horas, né, e deu esse atendimento e que confortou a família. Hoje foi o sepultamento dele, mas confortou a família naquele momento. Então, assim, esse é um programa fantástico, né, que é um programa do SUS e que precisa, assim, cada vez mais ser fortalecido, melhorado, mas esse é o meu testemunho e parabéns por esse requerimento, vereador. Com o testemunho, com a fala do vereador Portoleque, a gente tem que entender que é importante, né, muito importante esse programa, por isso, então, ele precisa cada vez mais ser melhorado. Senhor presidente, peço uma questão de ordem, por favor. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni.
Senhor presidente, minha questão de ordem é que altere ali na redação desse requerimento em pauta, que ele está pedindo uma solicitação de informação dos últimos 2 anos. Eu queria acrescentar nos últimos 4 anos. Obrigado, senhor presidente. É o item isso. Atendido a votação. Colocaremos em votação o pedido de inclusão de mais 2 anos, 4 anos, então, no requerimento do vereador Obadias. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A inclusão de mais 2 anos, os últimos 4 anos, foi aprovado por unanimidade. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira... Desculpa. Mais uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Beroni. É que nós aprovamos no mesmo teor, senhor presidente, obrigado pela questão de ordem, é que nós aprovamos o item 4, eu queria aprovar também, pedir o item 1 também no mesmo teor, trocar de 2 para 4. Obrigado, é isso. Isso, 1 ano, para os últimos 4 anos, isso. Colocaremos em votação também a alteração do item 1 para 4 anos, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. A alteração foi aprovada por unanimidade. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 201/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal requerendo informações acerca das fraldas geriátricas do município. 1. Quais os critérios adotados pela Prefeitura para a distribuição de fraldas geriátricas? 2. Solicita-se a listagem ou quantidade de pessoas que aguardam pelo fornecimento de fraldas geriátricas, especificando o tempo de espera de cada um. 3. Solicita também uma listagem detalhada do estoque de fralda. 4. Como a Prefeitura pretende melhorar a comunicação e informação de modo a evitar situações em que os beneficiários são informados da falta de fraldas sem previsão? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 182/2025, autora Gorete Correia Boroli. Revitalização com limpeza, pintura, instalação de iluminação e redes e traves na quadra localizada no encontro das ruas Silvino Rovares e Egídio José Manuel, de frente à padaria Cicipane, bairro Paraíso. Requerimento de número 202/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: quando será realizada a pavimentação asfáltica das ruas em que passa o ônibus no loteamento Chalkowski e Primavera na linha Batista? As vias estão em péssimo estado. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Toninho, eu fui lá na linha Batista. Podia ir, né? Tranquilo, né? Sem problema, né? Cheguei lá na linha Batista, chamado por um morador, principalmente no loteamento Chalkowski, e no Jardim Primavera, bem ao lado, e fiquei assustado, porque houve uma informação de que as ruas dos ônibus seriam pavimentadas, todas elas, para garantir que não ia ter problema. Só que olha a situação lunar que está lá nessa região. Está bem feio, então vem um pedido no sentido de melhorar. Olha a situação, vereador Toninho. Tá terrível, assim. Os moradores realmente estão sofrendo com a situação lá no Chalkowski. Você entra na principal da linha Batista à direita ali, entra lá para dentro, o ônibus faz um U entre a principal e aí está nessa situação. Então, um pedido de atenção especial. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 203/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando quando será realizada uma revisão geral, bem como a troca de lâmpada, iluminação pública nos loteamentos Chalkowski e Primavera da linha Batista. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Da mesma forma, presidente, a iluminação... Eu fui lá no fim da tarde, quando as luzes já começam a acender, aí a gente tem uns 6, 7 postes, só tem 2 acesas.
Ao mesmo tempo, os moradores estão reclamando que durante a noite é um breu só. Está terrível andar por aquela região à noite. Virou um breu, vereador Toninho. Só dois, três postes acesos, aquela luz amarela velha que fica piscando. Então, se puder dar uma atenção especial, inclusive Celcinho, coordenador da iluminação pública, Celcinho Menezes, dá uma ajuda aí, dá uma ajuda para que a gente consiga ajudar o pessoal do Chalcosque do Primavera. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 204/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando os seguintes dados referentes aos anos de 2020 a março de 2025. 1. O número de crianças de 0 a 5 anos que foram a óbito em suas causas morte. 2. O número de crianças de 6 a 12 anos que foram a óbito e suas causas de morte. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 183/2025, autor Ademir José Honorato. Substituição das lâmpadas comuns para LED nos postos da iluminação pública do bairro Primeira Linha. Requerimento número 205/2025, autor Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se é possível a realização de exames de Papa Nicolau seja feito somente por profissionais de saúde do sexo feminino. O requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, Giovana Mondardo. Vereadores, obviamente não no sentido de restringir que esse procedimento, que é o que a gente chama de preventivo, né, que adequadamente as mulheres precisam fazer uma vez por ano, pelo menos, seja feito por profissionais do sexo feminino. E essa é a sugestão porque uma reivindicação que chega para a gente corriqueiramente de algumas unidades de saúde, em que a cobertura desse preventivo tem sido diminuída significativamente pelas condições de intimidade, de relação, às vezes até mesmo com as profissionais da unidade. E o que a gente tem de notícia é que em algumas unidades são homens fazendo esse preventivo. E, bom, existe uma condição também de relação de profissional para paciente, e essa é uma reivindicação que trago aqui, também vindo de reivindicação, sobretudo, da população de Criciúma. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 206/2025, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: existe a possibilidade de realização de estudo e posterior projeto para a instalação de uma faixa elevada ou lombada na rua Francisco Martinhago, em frente à casa mortuária do bairro Mina do Mato? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 207/2025, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe projeto para revitalizar a Avenida Caeté, Avenida Assembleia de Deus, no bairro Cidade Mineira? Haja vista inúmeros borrachudos ao longo da avenida. Caso positivo, quando será executado? Caso negativo, existe a possibilidade de elaboração de um projeto para tal? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 208/2025, autora Gorete Correia Boroli. Sessão especial em homenagem aos 40 anos do Instituto Especial Dionísio Freitas, da Associação Petolosa de Criciúma. Essa sessão solene se realizará no Instituto da FASC. Depois a gente passa o certinho pessoal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 209/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: existe previsão para ações e programas contra riscos psicossociais, alterações no número 1
está prevista para a implementação na Prefeitura de Criciúma? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Carlos Fontana. Presidente, eu gostaria de saber se o município está preparado para essa mudança que vai acontecer na NR1. Até dia 28 de maio, todos os empregadores vão ter que se adequar à atualização da NR1, que inclui os riscos psicossociais. Eu vou falar bem rapidinho aqui o que é o risco psicossocial. Ele pode ser conceituado como todos os fatores que causam ou contribuem para o surgimento de condições de saúde mental dos trabalhadores. De acordo com a OIT, a sobrecarga horária e de trabalho mental e físico, monotonia, falta de apoio e ajuda, burnout, assédio, insegurança de emprego e estresse são fatores de risco para a saúde mental dos trabalhadores. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento, porque todo mundo que emprega agora vai ter que se adequar. Então, nós gostaríamos de saber se o município já está se preparando para essas adequações que são importantíssimas para evitar que as pessoas adoeçam por saúde mental. Dia 14 de maio, nós vamos ter audiência pública sobre a saúde mental do trabalhador. Então, logo depois, mais 2 semanas, o município já vai ter que estar apto e dar condições para as pessoas que tiverem algum problema de saúde mental no trabalho, vai ter que ter esse auxílio da prefeitura. Então, nós gostaríamos de saber se já está tudo certo, porque está batendo na trave, e a gente quer que ajudar ainda mais a população de Criciúma, principalmente em relação à saúde mental. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 210. Esgotado o tempo determinado para o grande expediente, as matérias pendentes serão apreciadas na próxima sessão ordinária do dia 8/4/2025. Fechou. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que confirmem, que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 03/25, de autoria do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto, ao senhor Ricardo José Choma, pela Corrida do Coração. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da matéria. Ricardo José Choma, natural do Paraná, nascido em 1973, casado, pai de 3 filhos, formado em medicina na Universidade Federal do Paraná, com especialização em cirurgia cardiovascular, no Hospital das Clínicas do Paraná. Mudou-se para Criciúma para trabalhar com cirurgia cardíaca no Hospital São José, onde exerce até o dia de hoje, trabalhando também na Unimed e no Hospital de Tubarão. A Corrida do Coração foi uma ideia que surgiu quando eu vi um paciente meu que já tinha feito cirurgia de ponte de safena, correndo todos os dias, e eu não fazia atividade física regularmente, ou seja, era um médico do coração sedentário. Fui convidado, então, para fazer uma corrida em Florianópolis chamada Volta à Ilha, uma corrida de revezamento. Essa corrida, ela percorre toda a ilha de Florianópolis, mostrando vários locais, a beleza do local, e eu achei fantástico aquilo que me inspirou, e desde então, há 2 anos, eu venho praticando regularmente atividade física, neste caso a corrida. Procurei, então, o prefeito Clésio Salvaro, sugerindo fazer uma corrida mostrando os parques e outros pontos da cidade. E, desde então, a gente vem trabalhando nisso. Em 2024, a gente fez uma corrida de 10 quilômetros, saindo do Parque das Nações em direção ao Parque da Prefeitura. E essa corrida foi de revezamento de 2,5 quilômetros, para que as pessoas que não correm pudessem participar e trazer as pessoas para a atividade física. E foi muito inspirador, porque várias pessoas começaram a correr nessa Corrida do Coração. Receberam suas medalhas, sentiram a vibração e estão em atividade física até hoje. Neste ano de 2025, a gente gerou a Corrida do Coração, edição maratona, 42,195 metros, que vai passar por vários parques e mostrar a cidade de Criciúma por vários ângulos diferentes. Então, a gente vai circular mostrando as belezas da nossa cidade, saindo do Parque das Nações, pegando o contorno, mostrando as paisagens e a natureza e passando pela usina de eletricidade e o Parque dos Imigrantes, passando pelas nossas tradições, passando pela Unesc e a nossa universidade, passando pelo Parque da Prefeitura, retornando ao Parque das Nações.
com o intuito de revezamento, onde vai ter trechos de 3, de 5 e de 10 quilômetros, para que cada equipe, cada pessoa receba sua medalha ao concluir uma maratona, e com isso atraindo pessoas de outros locais, como de São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e de fora do país, que venha conhecer a nossa cultura e as belezas da nossa cidade. O nosso grande objetivo é, através desta corrida, incentivar a atividade física e trazer benefício à saúde de cada participante. Ante o exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado a ata dessa sessão legislativa, moção de aplauso a Ricardo José Choma, idealizador da Corrida do Coração, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. A moção está em discussão. Com a palavra o autor da moção, o vereador Neto Joni. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, público que nos assiste em casa e nas redes sociais. Doutor Ricardo não é merecedor só devido à Corrida do Coração, mas inúmeras coisas que ele já fez por essa cidade. Quantas vidas salvas, né? Doutor Ricardo, que é um cardiologista reconhecido e, pode-se dizer, famoso da nossa região. Pessoas que talvez tenham a gratidão e não conhecem nem quem é o Dr. Ricardo Choma. Mas ele tem uma longa história, desde os carros antigos, uma pessoa que tem um carisma enorme. E eu, quando era secretário de esporte, em 2023, na época o doutor me procurou lá e falou dessa Corrida do Coração, e hoje ela já se tornou uma realidade. Mas não só pela questão da Corrida do Coração, doutor Ricardo, e sim pela pessoa que você é, um paranaense que tem uma história na nossa cidade, e eu tenho certeza que, contando com o apoio de todos os colegas vereadores, essa moção vai ser aprovada nessa casa nesse dia de hoje. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Neto Joni. Presidente, a questão de ordem é pedir para os nobres colegas vereadores, logo depois da sessão, entregar a moção juntamente aos amigos e seus familiares que estão aqui presentes nessa casa. Obrigado, presidente. Entendido em plano. Questão de ordem cedida ao vereador Dr. Luiz Fontana. Tá. Artigo 99, a linha C. Vamos retirar. Atendido em plano. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral. Questão de ordem, senhor presidente, artigo 99, a linha C. Atendido em plano. Ausentado do plenário. Em única discussão e votação, a moção de apoio 04/25, de autoria dos vereadores Nicola Martins, Obadias Benoni, Luiz Carlos Fontana, Ademir Honorado, Juarez de Jesus, ao PL 935/2024, que tramita na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Paulo Litro, PSD do PSD-PR, Paraná, que altera o Código de Trânsito Brasileiro a fim de estabelecer tempo mínimo de 15 minutos de farmácia sem cobrança e aplicação de penalidade nos estacionamentos rotativos pagos nas vias. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da matéria. Requer-se a mesa ouvir no plenário, na forma regimental, envio de moção ao apoio ao PL número 935/2024, que tramita na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Paulo Litro, do PSD Paraná,
que altera o Código de Trânsito Brasileiro a fim de estabelecer tempo mínimo de 15 minutos de permanência sem cobrança, aplicação de penalidade nos estacionamentos rotativos pagos nas vias. Esta medida representa um avanço significativo na regulação do estacionamento rotativo, trazendo mais flexibilidade e justiça para os motoristas que utilizam o sistema. Atualmente, a ausência de um período de tolerância acarreta em sanções por paradas breves e necessárias, muitas vezes para atividades rápidas, como pequenas compras ou embarque e desembarque, como é o caso de pais que precisam deixar seus filhos na escola. A implementação de 15 minutos sem cobrança e penalidade permitirá que os condutores realizem essas atividades cotidianas com mais tranquilidade, evitando autuações desproporcionais. Essa alteração não apenas alivia o bolso do cidadão, mas também humaniza a legislação de trânsito, tornando mais adapta às necessidades reais do dia a dia da cidade. Ante o exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de apoio ao PL 935/2024, que tramita na Câmara dos Deputados. A moção de apoio está em discussão. Com a palavra o vereador, um dos proponentes, vereador Nicolau Martins. Presidente, só para explicar para os colegas, esse foi um encaminhamento vindo de um cidadão da audiência pública do rotativo que a gente fez há cerca de quase 15 dias, e esse foi um encaminhamento que um cidadão trouxe como sugestão, que é uma moção de apoio, a casa mostrar apoio a esse projeto do deputado Paulo Litro, do PSD do Paraná, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo um tempo mínimo de 15 minutos de permanência sem cobrança de estacionamento rotativo. E é uma demanda que vários cidadãos têm, e a gente expressa o nosso apoio por meio de uma moção e, posteriormente, obviamente, isso vai ser encaminhado ao deputado Paulo Litro, e o projeto está encaminhando, já passou na CCJ, está em outra comissão lá na Câmara dos Deputados, e por ser uma demanda que veio de um cidadão e transformada em encaminhamento da audiência pública, por isso que foi colocado aqui, e colocado no nome dos 5 vereadores do PL, porque eram os vereadores que estavam lá naquele momento na audiência pública. A moção de apoio continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Moção foi aprovada por unanimidade. Lembrando, senhores vereadores, a entrega da moção agora logo após a sessão. Terminada a ordem de não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 8 de abril de 2025, terça-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.